Queridas, boa noite. Sejam todas e todas muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula no nosso programa de Educação Continuada de Direito Tributário. E hoje a gente está com a Helena, que é de Goiás, uma tributarista, que diferente de todos nós aqui, acredito, não sei se a Janaína é advogada também, mas ela não é advogada. E há um tempo atrás, para as meninas da Black Sister, eu havia dito que é possível você ser um tributarista sem ter a OAB, né? E a Helena é prova viva disso. É uma excelente tributarista e não tem a OAB. Nem formação em direito. E nem formação em direito, né? Então, graças às prerrogativas aí de um tributarista, é possível um contador, um administrador, até mesmo um engenheiro, se quiser ser um tributarista, ele pode. Então, e a Helena atua bastante na área administrativa, e o assunto hoje sobre clínicas médicas, que é também uma área aí que o tributarista, seja ele advogado ou não, pode atuar livremente. Bom, sem muitas delongas, Helena, eu já passo a palavra para você dar o seu show. Novamente, então, boa noite a todos. Meu nome é Helena, eu sou aqui do estado de Goiás, moro no interior de Goiás, na cidade de Goiânia, cidade pequenininha aqui de 5.000 habitantes. E eu trouxe para vocês hoje, a convite da doutora Fernanda, para a gente falar um pouco sobre clínicas médicas. Então, é uma área, inclusive, que tem, principalmente após a decisão do CARF e tudo, está pipocando muito assunto em relação a isso. Então, tem algumas questões que já está melhorando, tem outras que ainda não, e é um trabalho que ele pode ser realizado tanto de forma administrativa quanto judicial. Então, a gente tem duas vertentes ali interessantes que a gente consegue trabalhar, caminhos que a gente pode seguir. Eu peço licença para vocês, você me já ir compartilhando a minha tela, que a gente vai conversando, e eu vou passando os slides com vocês, tá? Eu não consigo ver vocês quando eu estou compartilhando a tela. Vocês só me confirmem, por favor, se já entrou no modo apresentação. Se alguém puder abrir o microfone e falar, por favor. Sim, já está compartilhando, Helena. Não, beleza. Então, eu trouxe um pouquinho assim, a gente fala quando o falar de clínicas médicas, eu trouxe como planejamento tributário, porque o planejamento tributário acaba sendo um serviço bem completo, para a gente poder estar falando sobre ele. Então, eu acho que a visão, ela tem que ser um pouco mais ampla. Quando a gente fala de clínicas médicas, a gente vai encontrar, eu vou até trazer para vocês um pouquinho mais para frente, a gente vai encontrar vários tipos de profissionais diferentes, e a gente precisa entender em qual contexto esse cliente está inserido. Então, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Helena Roberto, eu sou formada em administração, tenho pós em finanças e controladoria, sou tributarista de inteligência de negócio pelo IBPT, onde hoje sou também professora, tenho formações na parte de consultoria tributária, empresarial e financeira, formações como analista fiscal, planejamento tributário estratégico, recuperação de créditos, processo administrativo, gestão de passivo e também me especializei no agronegócio. Sou fundadora hoje da KPR Consultoria e Assessoria Tributária. Então, vocês conhecerem um pouquinho aí do que eu consigo fazer, do que é possível fazer. Então, quando a gente vai pensar no segmento de clínica médica, então vamos pensar no segmento da saúde. Porque uma vez que eu vou trabalhar nesse ramo, uma vez que eu vou prospectar esses clientes, eu não sei naquele momento, principalmente quem está iniciando, qual a situação do meu cliente. Então, quando eu falo de médicos, por exemplo, de profissionais da saúde, pode ser que ele seja uma pessoa física. Enquanto pessoa física, eu também tenho oportunidades para me poder trabalhar com esse cliente. Então, isso aí eu preciso entender. Ele é um prestador de serviço, ele presta serviço para a empresa, ele presta serviço para uma cooperativa, ele é CLT, ele é autônomo, então eu preciso saber essas diferenças. Eu preciso saber se ele é uma PJ simples. Então, se ele é um empresário individual, uma EIRELI, uma sociedade limitada unipessoal, uma sociedade uniprofissional, isso no caso de uma PJ simples. Qual que é a diferença que eu falo da PJ simples, que é a empresa simples? É aquela empresa que ela é registrada, isso acontece muito em sociedades de advogados, né? Que ela não é registrada na junta comercial, ela é registrada somente no cartório.
E aí, esse conceito de sociedade simples e sociedade empresária, para a gente vai ser muito importante quando você pensar na questão da equiparação hospitalar. Então, quando eu falo aí que é uma empresa que ela seja de fato e de direito, sociedade empresária ou sociedade simples, isso vai ajudar bastante para me poder distinguir mais para frente, porque cada situação aqui eu consigo ver uma oportunidade diferente. E, no caso que eu já tinha começado a introduzir, se ela é uma sociedade empresária, se ela é limitada, de responsabilidade limitada ou ilimitada, uma SA, uma unipessoal. Então, eu preciso saber distinguir em qual momento, em qual fase o meu cliente está. E pode ser que ele esteja em mais de uma dessas situações. Pode ser que ele tenha uma PJ, seja ela simples ou empresária, e também atue na pessoa física. Então, pode ser que ocorra mais de uma dessas situações. Ele vai estar enquadrado em pelo menos uma dessas, porém, pode ser que ele esteja em mais de uma dessas situações. E eu preciso entender porque cada uma delas vai me dar uma oportunidade diferente. Então, assim, para cada momento que está a minha empresa, o meu cliente, eu vou pensar o seguinte: o que é que eu posso ofertar? Se ele é uma pessoa física, por exemplo, se ele é um profissional pessoa física, eu vou entender se ele, como que é que ele presta esse serviço, se ele atende somente no consultório, se ele tem mais de um vínculo, como que isso ocorre. E aí eu já penso, começo na nossa primeira oportunidade de recuperação de créditos, que é a questão do INSS, que são os valores recolhidos acima do teto previdenciário. Quando eu falo de uma sociedade simples, por exemplo, que ele é formada por um grupo de profissionais, aí eu já tenho o ISS fixo como oportunidade. Então, o ISS fixo, cada profissional vai pagar o valor fixo de ISS, independente de qual o valor do faturamento. Eu vou explanar um pouco mais de cada um para vocês. A minha empresa, o meu cliente ali, ele está no Simples Nacional, ele está enquadrado no Simples Nacional. Então, eu vou verificar se é possível aplicar o fator R. Esse fator R é um benefício de poder apurar pelo anexo 3, ao invés de apurar pelo anexo 5. Por que é interessante eu apurar pelo anexo 3? O anexo 5, ele começa em 15,5%. Quando eu falo do anexo 3, ele se inicia em 6%. Então, é uma diferença muito grande. Então, a empresa, meu cliente, está no Simples Nacional, então vamos ver se eu consigo enquadrar ele no fator R. E o queridinho de todos no momento, a questão da equiparação hospitalar. Que aí a presunção são para clínicas aí que estejam no lucro presumido e que eu consiga tirar ela da presunção de 32% e reduzir para 8 e 12 de imposto de renda e CSLL. Então, essas são as principais oportunidades que a gente consegue encontrar, que a gente consegue visualizar, só que eu preciso saber qual é o meu cliente, porque para cada tipo de cliente eu posso enquadrar um benefício diferente desse aqui. Eu não consigo, por exemplo, enquadrar um ISS fixo numa equiparação hospitalar. Não é possível. Então, por isso que eu preciso saber distinguir e ver essa diferença entre os meus clientes. Então, passando aqui um pouquinho, vou explicar cada um deles. O que é o INSS acima do teto? Quando eu tenho um profissional, isso acontece muito com profissionais da área da saúde e com professores. Então, acho que são os dois grupos maiores que a gente vai encontrar de potenciais clientes nessa área. Quando a pessoa tem mais de um vínculo empregatício, ela tem mais de um vínculo, então ocorre a retenção do INSS acima do teto permitido. Então, eu vou colocar o valor, eu não lembro de cabeça qual que é o desse ano, mas então o teto aí, 7.500, por exemplo. Então, eu ganho 6 mil em uma empresa, eu ganho 6 mil em outra empresa, eu ganho 5 mil em outra empresa. Cada empresa vai fazer essa retenção. E no montante, eles estão superando o valor do teto, que seria o valor do INSS. Então, aqui eu já encontro a primeira oportunidade quando eu lido com um PJ, com uma pessoa física. E detalhe, mesmo você indo atender uma PJ, pode ser que lá dentro você encontre profissionais que se enquadrem nessa situação, que você também pode melhorar o corpo clínico daquela clínica, daquela empresa, tá? Então, para quem é? Para quem tem mais de um vínculo, a norma, a legislação, ela traz o seguinte: a obrigatoriedade de fazer esse controle de vínculos, ela é do próprio profissional. Então, por desconhecimento, por não saber da legislação, então ele não faz esse controle. Então, tem muitos profissionais aí que nem sabem que isso ocorre, que ele tem esse direito. Quem que deve o tributo? Então, o INSS, quem deve ele é o médico, é o profissional da saúde, ele que deve.
ele que deve pagar o tributo. Então, assim, ele precisa, inclusive, verificar se essa retenção está sendo feita. Então, por isso que ele acaba tendo uma obrigatoriedade, porque quem é o devedor é ele. Porém, a obrigatoriedade do recolhimento é da empresa. Então, a empresa ela é obrigada a fazer essa retenção. Pensa comigo, para o governo é muito mais fácil para ele fiscalizar uma PJ do que todos os profissionais que trabalham para ela. Então, é mais fácil ele concentrar essa tributação em uma única pessoa, em uma única entidade, do que ele pegar e tentar fiscalizar todos os profissionais. Então, para tanto, é a obrigatoriedade desse recolhimento da empresa, mas quem realmente deve é o profissional da saúde, tá? Então, a gente tem aqui, eu trouxe a legislação, esse artigo 30 é da Lei 8.212 também, que traz essa obrigatoriedade dessa retenção em relação ao INSS. Qual que é a oportunidade? Uma vez que você identifica que existem valores que foram recolhidos acima do teto do INSS, você pode solicitar essa restituição. Essa restituição, você solicita no período de 5 anos, que é o nosso prazo prescricional, ela pode ser solicitada tanto de forma administrativa quanto de forma judicial. E aqui ainda tem um detalhe, diferente da Previdência, por exemplo, você não precisa ter uma negativa no administrativo para depois partir para o judicial. Você pode optar, não, eu quero ir para o administrativo primeiro, não quero, eu prefiro ir para o judicial, eu posso desistir do administrativo e partir para o judicial. Então, aqui é indiferente, você pode escolher a via que mais lhe convém. Mas administrativamente já é possível pegar e fazer essa solicitação, uma vez que você levantou esses valores, tá? O próximo aqui nosso, em relação ao ISS fixo. Então, a gente tem um decreto, que esse decreto ele não foi modificado pela lei complementar 116, que é a nossa lei do ISS, que ela traz para a gente o seguinte, que a prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal ou próprio. Então, eu sozinho aqui tenho o meu escritório, que serve também para advogados, tá? Então, eu tenho aqui a minha clínica, tenho o meu consultório, faço esse atendimento, e eu sou uma pessoa física, eu sou um autônomo, eu tenho direito a fazer esse recolhimento do ISS fixo. Então, o ISS, a gente tem as alíquotas que variam de 2% a 5%, a depender do município, ele é um tributo de competência municipal, então ele depende do município, cada município pode instituir no mínimo 2%, no máximo 5%, só que ao invés de eu pagar esse valor, Catalão, por exemplo, salvo engano, é R$ 942 o valor anual. Então, você paga um valor fixo anual, independente do valor que você fature, você vai pagar somente esse valor. Você não precisa entrar nessa alíquota de 2% a 5%. Mas ele traz um benefício que as sociedades constituídas por esses profissionais para a realização dos serviços, uma vez mantida a pessoalidade na prestação dos serviços, tem também o direito do ISS fixo. Então, é bom a empresa entender, a empresa saber que tem esse direito, porque ao invés de recolher o ISS pelo faturamento, ela tem essa possibilidade de recolher o ISS fixo. Então, isso diminui e onera, assim, o maior custo de uma empresa é o custo tributário, sem dúvida. Então, cada mecanismo que a gente pode se valer para conseguir fazer essa redução é interessante. Então, a gente tem que utilizar daquilo que a legislação nos permite. O próximo aqui é o Fatorelli. Esse até trouxe uma planilha para vocês para mostrar, tá? Qual que é a diferença aqui do Fatorelli. O Fatorelli, ele é uma razão entre a folha bruta dos últimos 12 meses, dividido pelo faturamento dos últimos 12 meses. Lembrando que o faturamento, a declaração, ele é por competência, e no caso da folha, ela é por regime de caixa. Então, aquilo é efetivamente pago. O que vai entrar na conta? Salários, vai entrar CPP, que está lá no DAS, que vai entra a parte de previdência de funcionários, entra FGTS, entra Prolabore. Quando eu consigo fazer essa divisão entre a minha folha dos últimos 12 meses e o meu faturamento dos últimos 12 meses e chegar nesse valor de 28%, significa que eu consigo esse benefício do Fatorelli. É onde eu vou sair do anexo 5 e vou para empresas do Simples Nacional. E vou para o anexo 3, que ela tem uma alíquota que é menor, ela é menos da metade do que o valor do tributo do Simples Nacional. Esse aqui tem uma planilha aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui um faturamento, por exemplo, de 150 mil. Deixa eu só replicar aqui. Então, supondo que a gente tem um faturamento ali de 150 mil, ele vai me dar uma RBT12, isso aqui está calculando no anexo 5, tá? Então, no anexo 5,
Gente, eu não consigo ver vocês. Se eu não estiver vendo bem, tudo já me avisa, me posiciona que eu já aumento aqui a tela. Então, como ele está no anexo 5, o que eu preciso verificar? Eu tenho a minha receita bruta dos últimos 12 meses. A minha receita bruta é a soma do meu faturamento. Então, o meu faturamento nos últimos 12 meses está aqui. Então, eu tenho a minha receita bruta de 1.800.000. Eu vou lá no meu anexo 5 do Simples Nacional e vou ver em qual faixa ele está. Deixa eu só colocar a fórmula, porque daí eu não me perco. Então, eu vou ver em qual faixa ele está. Então, 1.800.000, anexo 5. 1.800.000, o anexo 5, ele está aqui, ó, na quinta faixa. Se ele está na quinta faixa, ele tem uma alíquota de 23%, uma alíquota nominal, e uma parcela de 62.100 a deduzir. Então, eu vou colocar aqui, ó, a alíquota nominal. Deixa eu buscar ela aqui. Ele está aqui nessa faixa. Deixa eu só voltar nela e deixar ela em amarelinho. Então, aqui, ó, ele está bem aqui nessa situação. Então, aqui, ó, a minha receita bruta está aqui dentro, né, na quinta faixa, 23% de alíquota nominal, 62.100 de parcela a deduzir, de valor a deduzir. Quando eu faço essa conta aqui, o que ele vai dar para mim? Ele vai dar uma alíquota efetiva de 19,55%. Qual que é o valor que eu tenho a recolher? 29.327 de DAS. Então, como que faz? Se alguém não conhecer essa conta, alguma coisa quiser que eu explique melhor, aí eu explico direitinho, tá? É só posiciona e fala assim, galera, explica como é que a gente calcula isso aí que eu faço para vocês. Então, aqui, nessa situação aqui, com esse faturamento em torno aí dessa média de 150 mil, 1.800.000, no anexo 5 eu vou recolher 29 mil reais de DAS. Esse aqui é o valor do meu DAS do mês, tá? Quando eu falo esse valor no anexo 3, então deixa eu só trocar aqui o faturamento, que eu coloquei 150 mil, né, para a gente ficar igualzinho. Vou puxar aqui. Beleza. Ele me dá o mesmo valor. Então, vamos lá, olhar a minha parcela deduzir. 1 milhão e... Aqui, quinta faixa, deixa eu deixar coloridinho. Então, aqui, quinta faixa. 1.800.000 a 3.600. Então, vamos lá. Helena, a Flávia pediu para você esclarecer melhor a conta. Ok, eu já só terminando de preencher aqui, eu já volto com a conta. Até aqui mesmo eu já faço ela, tá? Então, aqui, eu vou pegar a minha parcela a deduzir, que aqui no nosso caso é 125, e a minha alíquota, nesse caso, a minha alíquota nominal do anexo 3 é 21%. Então, aqui, apesar que aqui, ó, ela já deu uma subida, mas eu vou pagar 21 mil. Ao invés de eu pagar 29, eu vou pagar 21, tá? Aqui até que ficou uma coincidência de serem muito próximos, tá vendo? 23 e 62, mas quando a gente pega nas primeiras alíquotas, acaba fazendo uma diferença bem grande. Deixa eu explicar a conta, então. Vamos lá. O Simples Nacional, ele possui 5 anexos. Eu tenho 5 anexos, e cada anexo, ele me dá uma alíquota diferente. Então, o anexo 1 é onde a gente encontra ali o comércio, então são atividades comerciais. O anexo 2, a gente tem as atividades industriais. O anexo 3, 4 e 5 são para serviços, tá? No anexo 4, normalmente são prestadores de serviço, que tem terceirização de mão de obra, os advogados estão aqui no anexo 4, e eu tenho uma particularidade no anexo 4, que é o recolhimento da minha folha fora do Simples Nacional. Então, eu não vejo, por exemplo, igual que eu tenho a CPP, eu não vejo isso no anexo 4. Então, não tem no anexo 4. Então, eu recolho, a minha folha de salários é recolhida por fora. O anexo 3, ele é para prestadores de serviço, e o anexo 5, quando a gente pensa em atividades que são de cunho mais técnico e intelectual, a gente está no anexo 5. E aí a gente vem esse benefício, né? O fator R é o benefício a gente poder, ao invés de começar nessa alíquota de 15,5, a gente partir para essa alíquota para a alíquota de 6, que é uma alíquota menos onerosa. Eu vou trocar os valores aqui para a gente poder fazer a conta, tá? Então, eu vou até mudar a minha alíquota ali e vou fazer uma conta. Então, aqui, supondo que o faturamento seja 100 mil. Aí, deixa eu só puxar aqui para você. Vai mudar. Como que a conta é feita?
Vou abrir minha calculadora. Aí, a calculadora está na tela? Sim, está. Beleza. Então, vamos lá. Como que essa conta é feita? Para eu chegar ao cálculo da minha alíquota efetiva, então eu vou analisar, então, qual anexo que a minha empresa está, qual faixa. Então, eu estou no anexo 5, e o anexo 5, nesse caso aqui, que a gente está falando de clínicas, eu estou no anexo 5, e todos os anexos, ele traz para a gente aqui as faixas. Como que é essas faixas? Eu vou ver se a minha empresa, nos últimos 12 meses, ou meu cliente, nos últimos 12 meses, e vou somar o faturamento do mês a mês. Então, aqui, ó, por exemplo, eu já cheguei, eu coloquei abril, maio, junho, julho, agosto, eu vou somar esses 12 meses. Uma vez que eu somo esses 12 meses, eu vou chegar na minha RBT12, que é a minha receita bruta total dos últimos 12 meses. Eu achei esse valor, eu preciso ir lá no anexo correspondente da minha empresa e ver em qual faixa está essa receita bruta. Então, quando a empresa, nos últimos 12 meses, faturou até 180 mil, ela vai estar aqui na primeira faixa. Se ela faturou de 180 a 360, ela está na segunda faixa, e assim por diante. No caso do exemplo aqui que a gente mudou, a empresa está faturando 1.200.000. Então, a soma dos 12 últimos faturamentos, o faturamento do mês, lembrando, não entra, tá? Sempre entra o faturamento do mês anterior para trás. Então, eu vou olhar em qual faixa ele está. Quando eu chego aqui na faixa, no meu anexo 5, aqui ela já trocou. Deixa eu já tirar aqui a seleção e mudar. Sem preenchimento. Ela vem para cá, ó, tá vendo? Para essa faixa, que é o valor de 720 a 1.800.000. Como ela está aqui nesta faixa, eu tenho uma alíquota nominal de 20,50 e uma parcela que eu posso reduzir de 17,100. Então, vamos lá, vamos pegar na conta, deixa eu só pegar os valores e eu já jogo aqui na planilha de cá, que fica mais fácil para a gente calcular. Então, aqui, ó, igual, eu vou na minha parcela deduzir no anexo 5 e igual a minha alíquota. Beleza, agora vamos lá para a conta. Eu vou pegar, então, a minha receita bruta, que é 1.266.000, e vou multiplicar pela minha alíquota nominal. Qual que é a minha alíquota nominal que está lá na faixa? 20,50. Então, eu vou multiplicar por 20,50%. Aí eu encontrei o valor, que é 246.013,53. Esse valor eu vou dividir pela minha receita bruta dos últimos 12 meses novamente. Então, eu vou fazer a divisão por 1,200,066. E eu faço essa divisão. Então, eu chego ao valor de 0,205. Agora, eu vou multiplicar por 100 para me achar o percentual. Então, eu consigo chegar no percentual da minha alíquota efetiva. Então, essa é a minha alíquota efetiva. Deixa eu confirmar, porque era para dar igual. 66, isto, vezes 20,5%. Opa, perdão. Na memória falha. 1.200.066. Perdão. A minha receita bruta multiplicada pela a minha alíquota, 20,5%. E aqui desse valor, eu vou tirar a minha parcela a deduzir, né? Porque se eu não deduzir, vai dar o mesmo valor. Então, eu consigo deduzir 17.100. E agora, eu divido pela minha receita bruta, pela minha RBT12. Eu chego no valor de 0,19. Para eu poder conseguir achar o percentual, é só multiplicar por 100. 19,07. Aqui ele está arredondado, aqui eu já deixei que quando a gente faz o cálculo, a gente usa as 6 casas decimais, tá? Então, vocês vão usar 6 casas após a vírgula para chegar no valor certinho. Então, aqui eu cheguei a esse valor. Deixa eu fazer do anexo 3, que daí eu não esqueço de deduzir a parcela, tá? E aí a gente faz novamente a conta. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui por 100. Por 100. Cheguei e localizei qual foi a minha receita bruta. A minha parcela a deduzir, nesse caso aqui,
Eu vou puxar e vou vir para cá. Aí, no anexo 3. Qual faixa? Aqui. Então, vamos localizar qual faixa que ele está. Nesse caso, ela vem também para a quarta faixa, que é de 720 a 1.800.000. Quanto que a empresa faturou? Ela faturou a RBT12 dela, 1.200.000. Então, eu sei que ela está aqui na quarta faixa. A quarta faixa é essa alíquota nominal de 16%, então eu posso vir cá e colocar os 16%, de 16%, e uma parcela a deduzir de 35.640. Eu venho cá e coloco os meus 35.640. Vamos lá na conta. Agora fazer a conta sem esquecer de deduzir a parcela. Vamos lá. Pego a minha receita bruta, 1.200.066, vou multiplicar pela minha alíquota, que é 16%, vou diminuir da minha parcela a deduzir, que é 35.640. Esse valor eu divido novamente pela minha receita bruta, 1.200.066, e multiplico por 100. Assim eu consigo achar o meu percentual, então eu consigo achar a minha alíquota efetiva. Para que eu preciso da minha alíquota efetiva? Qual o sentido? Por que eu tenho que fazer essa conta e chegar nesse valor? Porque é esse percentual que eu vou aplicar em cima do faturamento. Então, o meu faturamento, ele foi de 100.000. Então, quando eu acho o valor da minha alíquota efetiva, eu vou fazer a multiplicação para me poder chegar no percentual de quanto eu vou pagar de DAS por mês. Por isso é importante eu saber fazer essa conta, para efetivamente saber o valor e a alíquota realmente cobrada. Você vê que dá uma diferença, tá vendo? 16 para 13, que dá quase 3% de diferença. No caso dessa empresa, quando a gente compara anexo 5 por anexo 3, então a gente tem aqui, ó, 19.000, 13.000. Por que é tão interessante a gente conseguir fazer essa aplicação do Fatorelli? É justamente por conta dessa redução tributária. Às vezes a pessoa está trabalhando ali sufocada, precisa contratar uma pessoa, mas está preocupado com caixa, alguma coisa. Às vezes essa contratação, colocar uma pessoa para ajudar ele na empresa, para ajudar ele, às vezes, contratar uma secretária, contratar um assistente, é possível você fazer isso somente com a parte da redução tributária. Então, você contrata um funcionário, só a economia que você vai ter em aplicar o Fatorelli, só dessa economia que você consegue ter, já é possível, por exemplo, fazer uma contratação. Aqui, nesse caso, também existe algumas possibilidades de recuperação, porque uma vez que você identificou que nos últimos 5 anos ocorreu o Fatorelli, chegou nessa razão de 28%, uma vez que você chegou nessa visualização e você e não foi declarado de forma correta na hora de apresentar o DAS, você consegue pegar e fazer essa restituição declarando da maneira correta, porque lá na opção você consegue colocar. Se ela não foi preenchida da maneira correta a folha de salários, então o próprio sistema do ECAC, ele vai já te colocar como anexo 5, mas é por falta da informação corretinha da folha, tá? Então, isso aqui já é feito, o cálculo é feito automático pelo sistema. O erro ocorre na hora do preenchimento da folha. E aqui, ó, eu vou abrir até uma outra planilha para mostrar para vocês a diferença que faz aqui no Fatorelli. Esse aqui é um caso de uma clínica mesmo, só que essa clínica ela não conseguia se adequar para poder ter uma opção do lucro presumido. Então, nesse caso, a gente conseguindo, com o Fatorelli, a gente conseguiu uma situação dela melhor no Simples Nacional. E aqui a gente dá para ver os cálculos, deixa eu abrir aqui, ó. Quando eu falo pelo o valor aqui ela tá, os 3 regimes, né, lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional, quando eu penso em lucro, pelo objetivo de lucro, o Simples Nacional vai dar um lucro líquido muito maior do que os demais regimes. Quando eu penso na questão tributária, os meus tributos, eles são bem menores quando eu estou aqui no Simples Nacional. Mas por quê? Porque nesse caso a gente teve uma opção de Fatorelli. Então, para eles ficaram interessantes por conta dessa questão da opção do Fatorelli. Então, até julho foi possível, dentro desse planejamento, ficar no Fatorelli. Aqui a conta, tá vendo? Ó, janeiro 70, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, a partir de agosto já não era possível. Aqui já entrou no anexo 5. Então, de janeiro
Até julho, era possível estar utilizando o fator R sendo tributado pelo anexo 3. Daqui por diante, de agosto em diante, já não era mais possível, então foi para o anexo 5. E aqui, nesse caso, já era uma empresa que já precisava começar a se adequar, né, fazer as adequações necessárias para a gente conseguir enquadrar ela no lucro presumido para pegar os benefícios posterior que eu vou mostrar para vocês. Então, voltando, até aqui tudo bem? Tranquilo? Posso seguir? Pode ir, Helena. Ok. Então, voltando aqui, então a gente falou um pouquinho do fator R, né? Que é uma possibilidade aí, quando a gente está no Simples Nacional. Porque dentro do planejamento tributário, é interessante, sim, dar uma olhada no Simples Nacional, porque quando a gente vai analisar e fazer um planejamento tributário, a gente vai analisar os 3 regimes e quais benefícios que cada regime traz. E como a gente tem a possibilidade do fator R dentro do Simples Nacional, a gente não pode esquecer de fazer essa conta. Então, para quem tem uma folha muito alta, pode ser que seja, sim, bem interessante estar no Simples Nacional e aproveitar do benefício do fator R. O próximo aqui, então, que é o tema maior aqui da nossa aula, seria a questão da equiparação hospitalar. O que é essa equiparação hospitalar? Por que fazer isso? Qual que é o benefício? Quando eu estou no lucro presumido, eu tenho a possibilidade de, ao invés da minha presunção a título de RPJ e CSLL ser em cima de 32%, ela passa a ser em cima de 8% e 12% para apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente. Tem 3 requisitos. Quais os requisitos? O primeiro, precisa prestar serviços hospitalares de auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica, imaginologia, anatomia patológica e citopatológica, medicina nuclear e análises e patologias clínicas. Segundo requisito, estar organizado sob forma de sociedade empresária. É nesse momento que entra a questão do contrato social, de como essa empresa está formada. E não basta ela estar formada como sociedade empresária, de direito, porém, de fato, ela ser uma sociedade simples. Inclusive, a decisão que a gente teve do CARF recente, aí eu até vou falar da parte judicial daqui um pouquinho com vocês, a empresa estava de direito como sociedade simples, mas, de fato, ela era uma sociedade empresária. E por isso que ela ganhou, pela questão do fato, tá? Então, tomar bastante cuidado. Então, não basta ter um CNPJ registrado na junta comercial. A clínica, ela precisa ser, de fato, uma sociedade empresária. O que diferencia, nesse caso, quando eu falo de uma sociedade simples, de um único profissional, ele é um prestador de serviço. Então, vocês, enquanto advogados, para visualizarem melhor, vocês são advogados, então vocês vão atender um cliente, a pessoa vai no seu escritório procurar vocês. Então, você está prestando um serviço para ele. Então, ele tem um caráter personalíssimo, você mesmo faz essa prestação. Agora, vocês são uma sociedade de advogados que tem várias áreas. Então, isso acontece no mesmo caso da clínica médica, mas vocês têm várias áreas de atuação. Então, vocês têm previdenciário, vocês têm criminal, vocês têm tributário, vocês têm civil. E aí, a pessoa vai no escritório procurar um serviço. E você encaminha para qual é o profissional ali dentro que é o mais capacitado, que tem mais expertise naquilo. Então, nesse caso, eu, enquanto empresário, eu, enquanto proprietário, eu estou vendendo um serviço. Porque, independente se eu vou prestar, alguém da minha equipe vai fazer isso. Então, tem essas particularidades. Então, você não pode estar prestando um serviço, e sim vendendo um serviço. E o terceiro e último requisito, que é atender às normas da Anvisa. O que é as normas da Anvisa? Eu estar ali com o meu alvará da vigilância sanitária. Uma das maiores confusões que o pessoal acha muito difícil esse enquadramento é esse requisito aqui, número 3, que é simplesmente você ter o alvará da vigilância sanitária habilitado para os sinais corretos, tá? Então, passando aqui mais para frente um pouquinho, falar um pouco aqui da Instrução Normativa 1700, ela deu uma auxiliada e uma ampliada, né, nesse conceito de atividades hospitalares. A Receita Federal, ela era muito taxativa, era muito fechada do que o que era realmente um serviço hospitalar. E aí, nesse caso,
depois da instrução normativa e tudo, a gente teve uma alteração na legislação também, que auxiliou a ampliar um pouco mais isso. A gente tem a RDC 50, na RDC 50, então, você não precisa decorar a RDC 50. Abre a RDC 50 quando precisar, verifica e vê se o seu cliente atende ali algumas daquelas atividades que estão listadas no item 4 da RDC 50. Eu vou abri-la com vocês aqui um pouquinho, para a gente poder verificar. E aí, no artigo 36, a gente tem algumas questões para ficar atentos, porque não se aplica essa possibilidade da equiparação hospitalar, então, a PJ, que esteja organizada sob forma de sociedade simples. Então, se ela é de fato e de direito uma sociedade simples, ela simplesmente não pode aproveitar da equiparação hospitalar. Então, uma das coisas que a Receita olha muito, tá? Que você vai, mesmo se for tentar judicial e tudo mais, você vai ver que é essa questão. Ela precisa estar de fato e de direito, nas duas situações. Com o CARF, nessa última resolução aí, então, o CARF já entende diferente, ela não precisa estar de direito, mas porém de fato, então tem que ver para onde você vai brigar. Há questionamento? Há questionamento. O que não se questiona, que o fato é sociedade empresária, tá? Esse não é questionável. O outro ponto são os serviços prestados com utilização de ambiente de terceiros. Aqui, nesta situação, a gente já tem algumas soluções de consulta, a gente já tem alguns julgados, alguns pareceres, que vai auxiliar você conseguir organizar isso aqui para o seu cliente. Então, vou usar o exemplo, por exemplo, do anestesista. O anestesista, ele praticamente é impossível que ele, na clínica dele, faça anestesia, sendo que isso vai ser feito num hospital, numa estrutura, por um outro profissional. Então, esse anestesista, ele precisa fazer a prestação de serviço para um outro profissional que esteja ali no hospital, no ambiente cirúrgico e tudo mais. Então, já tem algumas questões que falam, que ampliam um pouco esse rol em relação à utilização de ambiente de terceiros. Vou trazer umas coisitas para vocês darem uma olhada. E o terceiro ponto que traz para a gente aqui, esse parágrafo 4º do artigo 33 da IN 1700, é que essa pessoa jurídica prestadora de serviços médicos ambulatoriais com recursos para a realização de exames complementares de serviços médicos prestados em residência, sejam eles coletivos particulares, é o caso dos home care. A Receita, até então, ela não aceita home care, precisa brigar judicial. A Receita não aceita você pegar e fazer essa redução da base de cálculo se você for uma home care. Então, ficar atento também a essa situação. Dentro aqui, uma pergunta também, porque eu vou até voltar, compartilhar aqui um outro material com vocês, só para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem como que é essa questão e a diferença e o impacto que faz. Para quem se aplica essa questão de equiparação hospitalar? Fisioterapeutas, terapia ocupacional, ela se aplica para clínicas odontológicas, se aplica a médicos, psicólogos. Então, assim, o rol é muito grande de profissionais na área da saúde. O que é vedado, tá? É vedado. Consulta. Então, tudo que vocês encontrarem, vocês vão olhar soluções de consulta que tem CONSIT, tem DISIT e tudo. Todo o serviço que ele for de consulta, ele não pode ser. Você precisa segregar. É obrigatória a segregação. Você só vai conseguir na parte de procedimentos, tá? Laboratórios também, imaginologia. Eu vou abrir a RDC 50 com vocês daqui a pouco para vocês verem dentro da norma como que é e o quão é amplo, tá, essa possibilidade de redução. Aqui, uma empresa com uma alíquota ali, no caso, o lucro presumido, um faturamento anual de 2 milhões. Com esse faturamento anual de 2 milhões, aí você pergunta lá, quanto é procedimento, quanto é consulta? Nesse caso, 40% seriam procedimentos, cirurgias e tudo, 60% somente consultas. Apurado pela presunção dos 32%, isso aqui vai gerar para ela um tributo, já está incluso os 10% aqui, tá? De adicional de imposto de renda, vai ficar para ela o valor de 328.600. Isso aqui é o total dos tributos dela. Aqui já está incluso IRPJ, CSLL, adicional de IRPJ, PIS, COFINS e uma alíquota de ISS. Utilizando esses mesmos valores, quando eu faço a equiparação hospitalar,
então os tributos dela vai cair para 264 mil. Qual que é a diferença aqui? 64 mil reais. Se essa empresa tiver a possibilidade de crédito, eu vou pegar esses 64 mil e vou multiplicar por 5. Então, eu já consigo mais ou menos aqui ter uma média de qual o valor que essa empresa vai ter de créditos a recuperar. Aí eu até vou falar da forma administrativa e da possibilidade de créditos, tá? Quando eu vou ter uma clínica médica que ela vai estar apta a fazer uma recuperação de créditos, quando ela cumprir, se ela tiver cumprido os 3 requisitos. Então, ela cumpriu esses 3 requisitos, significa que eu consigo solicitar uma recuperação de créditos. Pode fazer de forma administrativa? Pode. Há controvérsias? Sim. Qual que é a segurança melhor? Judicial. Porque daí você tem uma segurança muito maior, você fazer de forma judicial. Porém, eu consigo ter créditos a recuperar, mas eu preciso que essa empresa, nos últimos 5 anos, ela esteja no lucro presumido, que ela tenha feito essa segregação e que ela já esteja lá, tenha as normas da Anvisa. Então, até voltando aqui para o nosso slide, que é a questão da forma administrativa. Segurança maior? É fato que é judicial. É preferível judicial, cumprir os requisitos, vai ficar muito mais fácil. Mas de forma administrativa, eu teria algumas perguntas a serem feitas. Então, eu preciso cumprir todas, não é só uma ou outra. Eu preciso cumprir todos esses requisitos para me tentar de forma administrativa. Caso contrário, o mais seguro é judicial. Então, a primeira pergunta de todas, qual o regime tributário? A empresa precisa, a clínica precisa ter sido tributada em um desses 5 últimos anos pelo lucro presumido. E eu só vou pedir a restituição do ano em que ela estava no lucro presumido. Então, ela ficou 2 anos no presumido, 3 anos no Simples Nacional. Eu só peço os 2 do presumido, tá? Então, é a primeira coisa. Esse benefício é somente para clínicas que estejam no lucro presumido. Primeiro requisito. Então, respondeu sim, a gente avança. Opa. Próxima pergunta. O tipo societário. Eu preciso verificar se essa empresa está organizada de fato e de direito como uma sociedade empresária. Nesse caso aqui, não basta simplesmente ser uma sociedade de fato. Ela precisa ser de fato e de direito, para me conseguir fazer de forma administrativa e não ter problema lá na frente. Próximo, o local. O serviço, ele é prestado em estabelecimento próprio? Ou ele é prestado em ambiente de terceiro? Uma vez que ele é prestado em ambiente de terceiros, não, eu não consigo fazer de forma administrativa, porque eu vou ter questionamento por parte da Receita. Próximo ponto, o tipo de serviço prestado. Está no rol do parágrafo 1º do artigo 33 da IN 1700? Vamos abrir a IN aqui? Ô, Helena, a Milena tem uma pergunta. Milena, pode abrir seu microfone e fazer a pergunta. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu tenho uma dúvida com relação às questões quando a consulta ela não se dissocia do procedimento. Acontece muito em ambientes odontológicos, né? Em consultórios odontológicos, porque não tem como tirar a consulta ali do atendimento. O atendimento e a consulta tá junto. O que a gente faz? A gente consegue colocar dentro da equiparação ou a gente, de forma conservadora, mantém considerando a consulta? Como que faz? Ó, você vai ver que naquele slide que eu estava, eu chego até nesse ponto. Porque o que acontece? Se você não tem como provar o que é consulta, o que é procedimento, isso assim, vamos falar de administrativo, tá? Administrativamente, já existe essa segregação? Tentar no administrativo. Tentar no judicial, não existe. Então, você precisa ver ali dentro do controle, se existe um controle ali certinho, aonde pelo menos no controle esteja especificado o que é um, o que é outro. Não, o que é prótese, o que é cirurgia, o que é canal, o que é consulta. Se você tiver pelo menos isso, dá para tentar de forma judicial. Se você não tiver e não tiver segregação de forma administrativa, a Receita vai te questionar. Então, é necessário. O ideal é que se faça, sim, a segregação e que coloque na nota fiscal essa segregação. Pelo menos a questão, porque na nota fiscal, você consegue especificar quando você vai fazer a emissão da nota. O que é o quê? A nota pode ir com valor total, mas lá dentro você consegue fazer essa segregação, tá?
Gentilmente, a gente não vê, tá? Vocês me posicionam aí. Ficou ok? Entendi? Tá bom, obrigada. Eu tenho uma outra dúvida, que é com relação à implementação, né? Por exemplo, às vezes a empresa, o consultório, a clínica, o laboratório, ele já tem esses serviços, mas, por exemplo, eles administrativamente, internamente, eles não fazem essa segregação. Né? Por exemplo, a empresa está no Simples Nacional. A gente consegue promover essas implementações naquela empresa para que ele tenha uma economia futura? Sim. O que acontece? Enquanto no Simples Nacional ele estiver, não existe equiparação hospitalar. Ela precisa estar no mesmo nível, tá? Então, eu posso adequar a empresa. E vocês vão ver mais um pouquinho ali para frente, a hora que eu ler aqui as questões, porque, por exemplo, se a gente está falando de fisioterapeuta, terapia ocupacional, fono, imaginologia, patologia, radiologia, laboratório, isso aí você adequou. Ela é sociedade empresária. Ela presta esses serviços. E ela tem o alvará da vigilância sanitária, você já pode de imediato fazer a redução. Você já consegue. Quando a gente fala da questão do médico em si, quando a gente vai falar, às vezes, de alguns pontos controversos, aí não, tá? Mas tem atividades, igual no caso essas, patologia, exame, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma, isso tudo a gente já consegue de cara. Uma vez que você adequou nos 3 requisitos, se você já estiver adequado, você toma crédito. Você adequou, no mês seguinte, você já pode fazer a redução da base de cálculo. Direto, de forma administrativa, você já faz a redução, porque se você for questionado, você consegue provar, não, tá aqui receita, eu tenho aqui o alvará da vigilância sanitária, tá aqui todos os meus quinais, e eu presto serviço, meu serviço tá lá na RDC 50. Tá aqui o meu contrato social, tá aqui os meus funcionários, tá? Então, você consegue fazer essa comprovação. Então, como que você enquadra um cliente nessa situação? Você vai verificar esses 3 requisitos. Você vai verificar, olhar o contrato social, em primeiro lugar, viu o contrato social, é uma empresa, é uma sociedade empresária? Ok, ela é uma sociedade empresária. Vai lá e confirma se ela é de fato, porque de direito você já viu que é. Ela é de fato. Tem funcionários contratados? Tem mais de um profissional da saúde prestando serviço ali? Ok, ela também é de fato. Então, você cumpriu um requisito. Assim, a gente já verificou, você já viu que ela tem ali as atividades que está na RDC 50, no item 4 da RDC 50. Você verificou ali e viu quais atividades que são, então você cumpriu outro requisito. E o terceiro requisito é ter esse alvará da vigilância sanitária que vincula nesses quinais, porque o alvará da vigilância, ela faz a liberação pelos quinais. Então, você conseguiu. Aí, como que você enquadra? Nesses 3 requisitos. Uma vez que você cumpriu esses 3 requisitos, a verificação também. Aí, a Receita, ela tem a trava, né? Ela tem a trava da questão do ambiente de terceiros. O serviço é prestado dentro de ambiente próprio. Então, vamos lá. 4 requisitos, né? Porque se a gente pensar na negativa, então, cumpriu aqui. Tem as atividades da RDC 50, é uma sociedade empresária de fato e de direito, e tem uma alvará da vigilância sanitária e presta serviço em ambiente próprio. Cumpriu isso aqui? Ok, beleza, você consegue pegar e fazer a redução no mês seguinte. Ficou claro? Ficou, obrigada. Nada. Aqui, ó, no artigo 33 da Instrução Normativa 1700, ele traz para a gente aqui, ó, a base de cálculo do IRPJ, em cada mês será determinada mediante aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta, definida pelo artigo 26, auferida na atividade deduzida das devoluções, das vendas canceladas e descontos incondicionalmente concedidos. E aqui ele fala para a gente, ó, nas seguintes atividades, percentual de determinação de que se trata do CAT será. Aí vem aqui a nossa linha A. Prestação de serviços hospitalares, de auxílio diagnóstico e terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, patologia clínica, imaginologia, radiologia, anatomia, patologia, citopatologia, medicina nuclear, análises, patologias clínicas, exames por métodos gráficos, procedimentos endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, diálise, oxigenoterapia hiperbárica, desde que a prestação desse serviço seja organizada sob forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
Então, aqui a legislação já traz para a gente. Isso aqui é o que a Receita Federal aceita. O que fugir daqui, a gente pode questionar, a depender da situação. Helena, eu não sei o que é essa oxigenação hiperbárica, eu não sei o que é exame de métodos gráficos. Como que eu vou saber se a clínica presta esse tipo de serviço? Aí a gente tem a RDC 50, que vai auxiliar a gente. Então, abrir a RDC 50 e dar uma olhada. Ela já traz para a gente a resolução, as normas. Qual que é o item que eu preciso? É o item 4. Então, aqui, item 1, item 4. Aqui ela vai discriminar e vai facilitar você conseguir entender. Então, uma vez que você vem aqui na legislação, olha aqui na RDC 50, você vai começar a identificar o que ele faz. Então, aqui, por exemplo, ó, patologia clínica. Então, ele vai explicar o que é patologia. Então, eu já olhei aqui, ele vai pegar e explicar para mim o que é essa patologia clínica. Fala a questão de... a Anvisa, por exemplo, ela se baseia se ele cumpre essas atribuições aqui. Então, eu vou verificar a atividade. Eu sempre falo assim, a gente consegue muito bem atender o cliente em planejamento tributário quando você vai lá conhecer o seu cliente. Vai lá, ver a atividade dele, ver como o serviço é realizado, porque às vezes você não entende nada daquilo, porém, você vê a forma como ele trabalha, como é executado, você consegue depois vir aqui na RDC 50 e verificar se ele está aqui. Então, aqui ele vem explicando, ele explica a parte de patologia clínica, recebe material de coleta, prova em laboratório, triagem material, aqui ele vai até desenvolvendo o que é que faz, imaginologia. Então, você tem aqui essas informações que vai te ajudar a entender o que é essa atividade, caso você não saiba. Quando a gente fala, por exemplo, de laboratórios, laboratório, ele está bem incluso nessa parte aqui, de patologia, de citopatologia, exames por imagem. Aí a gente já está falando, por exemplo, do raio-x, a gente está falando esqueci o nome, tomografia. Está falando de uma tomografia. Então, assim, são várias questões que a gente consegue. A ultrassom. Então, a gente tem, uma vez que você estuda a RDC, você não precisa decorar. Precisou? Vem cá e consulta. Vem cá e consulta. Você vê que aqui cita até anestesia, ó. Anestesia geral. Então, ele veio te explicando aqui, ó, procedimentos por meio de fisioterapia, através de meios físicos, termoterapia, eletroterapia, cinesioterapia, hidroterapia. Então, aqui vem, você vai ver que você vai achar muita coisa aqui que vai te auxiliar a enquadrar esse cliente dentro da zona, ver se ele está lá. Uma vez que ele está aqui, classificado, aqui, ó, quando ele fala em termoterapia, ó, ultravermelho, ondas, ultrassom. Então, aqui você já tem muita coisa que já vai te auxiliar para poder enquadrar esse cliente, tá? Voltando aqui para os nossos slides. Então, Helena, Rodolfo quer saber se o certificado da Anvisa tem que ser dos últimos 5 anos ou não. Se for para RCT, sim, tá? Precisa. Porque, na verdade, o alvará de vigilância sanitária, ele é anual. Você tira ele todo ano, você tem que fazer a renovação. Então, você precisa. Aqui, ó, eu vou passar aqui, vocês vão ver que eu vou chegar neles. Então, a gente falou do regime, né? Precisa estar no lucro presumido, o tipo societário, o local, isso aqui para fazer de forma administrativa, tá, gente? Eu vou falar a questão judicial aqui, que já tem outras particularidades. O local, o tipo de serviço, a gente já abriu lá na linha, né? Que está lá, precisa estar nesse rol. O alvará, possui o alvará de vigilância sanitária referente aos serviços da RDC 50, item 4. Que é o que eu abri para vocês. Ou seja, o alvará da vigilância sanitária dos últimos 5 anos precisa constar que é o alvará e tem que ter o CNAE. Quando você consulta o alvará da vigilância sanitária, aparece todos os CNAEs habilitados da empresa, tá? Então, você precisa ter esse CNAE. Você tem CNAE só de consulta, mesmo que preste esses outros serviços, mas o CNAE da vigilância só consulta, não consegue pegar e fazer de forma administrativa. E as notas fiscais. Então, um outro ponto é a nota fiscal. Teve segregação desses serviços? Precisa, tá? Para poder pedir de forma administrativa. Se as notas fiscais, elas estão separadinhas, o que é procedimento, o que é exame, o que é isso, o que é aquilo, diferente da consulta, uma nota fiscal separada para consulta, então você consegue fazer de forma administrativa. Não está, aí você tem que verificar
se existe ali uma separação, se dentro do controle do médico, ali internamente, ele tem esse controle do sistema também, essa separação certinha para você tentar judicial. Mas se não tiver essa segregação prévia, aí não adianta pedir de forma administrativa. Mas o principal de todos, então você respondeu sim a todas essas perguntas, aí a gente vem para a próxima. O mais importante, pagou o tributo com essa presunção de 32? Mas ele efetivamente foi pago, porque você precisa fazer essa verificação. Porque se você também não pagou, você concorda comigo que você não pode pedir para trás. Tá? Então, é o outro requisito. Então, se a gente for pensar bem, a gente tem 7 requisitos para pedir de forma administrativa. Helena, faltou. Eu não tenho os 7 requisitos. O que eu faço? Eu vou voltar aqui com vocês um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou falar conversando com vocês. Aí. Helena, não cumpri os 7 requisitos, de alguma forma. Um que acaba sendo inquestionável. Pagou o tributo? Se não pagou, não adianta, gente, não dá. Mas vamos voltar ali no primeiro. Quando eu falo o seguinte, a questão que a gente teve do julgado, né, agora do CARF, que o CARF deu ganho de causa para uma empresa que estava constituída como sociedade simples, porém era um grupo de médicos, era o Instituto de Olhos, que é uma empresa aberta muito antiga, muito antiga. Então, vocês vão ver que empresas antigas, vocês vão se deparar com essa situação. Então, já fica uma oportunidade, porque, assim, a Receita, ela é taxativa na hora dela exigir. Então, ela quer que seja feito igual ela pediu. Então, precisa, se é sociedade simples, ela não quer nem saber. Tem uma solução de consulta, inclusive essa solução de consulta saiu logo após a decisão do CARF, que é super interessante. Essa decisão saiu logo após a decisão do CARF, na semana seguinte, que ela fala, inclusive, até das EIRELIs. Então, a Receita Federal, ela tem lá as suas barreiras, que a gente precisa ficar atento em relação a essas barreiras da Receita Federal. Quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, para vocês verem na legislação, porque, qual que é o entendimento da própria Receita Federal. Então, volta aqui. Então, vamos lá. O CARF decidiu que, mesmo a empresa sendo constituída como uma sociedade simples, então, de direito, era uma sociedade simples, ela conseguiu comprovar que, de fato, ela era uma sociedade empresária. Ela tinha funcionários contratados, ela tinha mais médicos no quadro clínico. Então, para o CARF, conseguiu-se discutir. O que você pode fazer? Tentar administrativo pelo CARF ou brigar no judicial. É uma das 2 formas que é possível você pegar e tentar. Tem uma solução de consulta, a solução de consulta 272, acho que se eu perguntar direto vai ser mais fácil. 2 de 2014. Acho que assim ela vai direto. Aqui, ó. Essa solução de consulta, ela fala em relação à questão da EIRELI, que a EIRELI se caracteriza efetivamente como uma pessoa jurídica e não como uma pessoa física, equiparada jurídica. Não existe qualquer impedimento legal que a EIRELI explore individualmente a atividade médica. É isso que ela fala, né? Pode explorar a atividade médica. Logo após a decisão do CARF, teve uma solução de consulta a 4010. Aí ela vem e fala aqui, ó, lucro presumido, serviços hospitalares, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, redução do percentual de presunção, inaplicabilidade. Então, o CARF falou que se é uma sociedade de fato, mesmo não sendo de direito, poderia sim usar a equiparação hospitalar, se ela aprovasse. E um dos requisitos seria funcionário contratado. Quando eu sou uma EIRELI, eu só tenho uma pessoa no meu quadro societário. É só eu, só o médico que está lá no quadro societário. Eu não tenho sócios. Porém, ele pode contratar outras pessoas para fazer a prestação de serviço. Mas o que a dona Receita vem e fala? Que para fins da aplicação do percentual da presunção de 8% a ser aplicado sobre a receita bruta oferida no período de apuração da pessoa jurídica, com vistas à determinação, nananana. Aí ela fala aqui, ó,
hospitalares, aqueles que estejam vinculados às atividades desenvolvidas por hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Esse promoção à saúde conseguiu ampliar o entendimento até mesmo da Receita Federal em relação ao que é serviços hospitalares, prestados pelos estabelecimentos assistenciais de saúde que desenvolvam as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC da Anvisa, número 50, para fazer jus ao percentual de presunção referido, a prestadora de serviços hospitalares deve estar organizada de fato e de direito, como sociedade empresária, atender às normas da Anvisa. Caso esteja organizada como EIRELI, a receita bruta da prestação de serviços, ainda que caracterizada como hospitalares, estará sujeita ao percentual de presunção de 32%. Então, você vê que, assim, quando a gente fala de Receita Federal, é complicado. É bem complicado. Então, ela está divergindo do quê? Do que o CARF falou. Cabe discussão? Claro que cabe. Se você for administrativo, o CARF acabou de decidir isso. Ela está falando diferente. Então, assim, cabe discussão? Sim. Ela cabe discussão. Então, é onde que a gente tem que ficar de olho. O que é? Então, tem que ficar atento às soluções de consulta e tudo, porque você vê, de forma administrativa, você vai ser questionado. Porque a Receita Federal, ela já está mostrando, as soluções de consulta mostra para a gente como que a Receita Federal está entendendo essa situação. Um outro ponto que ele fala também, que está lá na 1700, não pode ser realizado em ambiente de terceiros. Então, é outro ponto extremamente questionável no momento. Há um ano atrás, eu dei uma aula de clínica médica e eu falei, gente, dá para discutir? Dá, mas a gente não tem muita coisa que auxilie ainda não. Até então, o ambiente de terceiros está difícil. Hoje eu já falo que está diferente. Porque hoje já tem um entendimento o seguinte, que não é aonde se presta o serviço, mas a natureza do serviço prestado. Então, olha a mudança da forma do entendimento. Então, não é mais o local da prestação de serviço, que tipo de serviço é prestado. Isso justamente em questão de 2 ramos maiores dentro da área da medicina, que é a anestesia e a cirurgia plástica. Porque esses profissionais foram recorrer, porque eles têm a clínica onde eles atendem e tudo, mas na hora dele operar, se ele não tiver estrutura, no caso cirurgião plástico, ele vai no hospital e vai atender dentro do hospital. No caso do anestesista, o anestesista, ele é chamado para ir para o hospital, onde vai ser operado, onde vai ser o procedimento, ou para a clínica e tudo mais. Então, aqui, ó, a gente já entra, porque assim, ó, o rol ali do artigo 33, o parágrafo 4º da IN 1700, ele é, de certo modo, taxativo. E aí, a hora que a gente fala do serviço de terceiros, ou seja, não pode, ambiente de terceiro, não posso aproveitar a presunção e tudo. Aí a gente recorre à legislação. Solução de consulta 3005. Se vocês entrarem no normas, vocês vão entrar muita coisa. E vocês vão ver que uma solução de consulta diverge da outra. Então, é muita coisa. Aí você tem que juntar tudo ali o mais recente, o que te beneficia, o que não te beneficia. Mas olha lá, o lucro presumido, anestesiologia, percentual de presunção. Aí ele pega e fala, ó, efeito de determinação, 8%, serviços hospitalares de auxílio diagnóstico, terapia, patologia, clínica, imaginologia. Então, aqui vem a cópia da legislação, o que pode ser. Ele sempre fala, prestados serviços sob forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. Aplica-se o percentual de 32% relativamente à receita bruta obtida pela prestação de serviço de anestesiologia quando o contribuinte não atender aos requisitos legais. Então, aqui ele vem e fala, o assunto da contribuição, a solução de consulta vinculada, tá? Para efeitos de determinação da base de cálculo, anestesiologia. Então, aqui ele traz a inaplicabilidade. Porém, a gente tem um repetitivo, que é o tema 217 do STJ, que ele fala o seguinte, ó, sobre a interpretação do alcance da expressão serviços hospitalares, previsto no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, linha A, da Lei 9.425, é a mesma cópia do artigo 33, parágrafo 4º da IN, tá? A interpretação sobre serviços hospitalares. Eu trouxe até a cópia dele aqui, ó. A mesma deve ser interpretada de forma objetiva, ou seja, sobre a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte. Por lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou o contribuinte em si o critério subjetivo, mas a natureza do próprio serviço prestado, que é a assistência à saúde. Além de que os regulamentos emanados pela Receita Federal, referente aos dispositivos legais acima mencionados,
não poderiam exigir que o contribuinte necessitasse de manter a estrutura que permita a interação de paciente para obtenção do benefício. Vou colocar para vocês aqui o número, tá? Deixa eu colocar aqui o chat. Deixa eu colocar um número aqui. Eu achei que estava compartilhando a tela. Mas aí eu achei que estava compartilhando a tela, mas foi uma negativa. Então, assim, ó, você tem uma solução de consulta que fala, não pode, bem específico para serviços de anestesia. E aí, a gente já tem um julgado que já fala diferente. Nove. 217. O STJ. Tá aí, coloquei para vocês puxarem depois. Tem só esse? Não. A gente também tem um agravo em São Paulo que fala dessa questão em relação à razão, à natureza do serviço prestado em si, que ela é indiferente. Então, a gente tem uma sentença proferida também no Rio de Janeiro, que dá esse benefício aos serviços prestados em ambiente de terceiros. Então, a legislação já vem ao nosso favor em relação a isso. Ó, judicial, tá? Em hipótese nenhuma, tenta administrativo, porque nesse caso você vai trazer problema para o seu cliente. Não pense que não, mas você vai trazer problema para o seu cliente. Ele vai ser fiscalizado, e aí, de qualquer forma, você vai ter que entrar no judiciário para acabar defendendo ele, ou ir para o CARF e tudo. Então, tenta de forma judicial, solicita, faz essa solicitação, aguarda, e aí aplica a redução. Então, esse é uma outra questão que é interessante também no judicial. Quando eu posso fazer, Helena, e adequar, então, a clínica está lá nos serviços elencados na RDC 50. Ela já está com isso. Eu já consegui pegar a clínica, já mudou o quadro societário, se for o caso e tudo, ela já é uma empresa de fato e de direito, uma sociedade empresária de fato e de direito. Eu presto serviço em ambiente próprio, e tem um alvará da vigilância sanitária com todos os quinais elencados. E aí eu posso administrativamente já ter a redução? Sim, principalmente se você tem os serviços prestados igual laboratórios, que é mais a parte de procedimentos. Então, laboratório, imagem, fono, isso tudo você já consegue. Adequou a empresa, no mês seguinte você já faz jus ao benefício. Você já consegue fazer jus ao benefício. Quando eu tenho crédito, quando eu cumpro todos esses requisitos, eu cumpri todos os requisitos, eu vou conseguir tomar crédito de forma retroativa. Eu cumpri os 7 requisitos, eu posso pedir de forma administrativa. Não, eu não cumpri os 7 requisitos. Aí precisa ver o que dá para questionar. No caso das notas, não teve segregação, mas você consegue comprovar ali, mediante provas, dentro do seu sistema, dentro do sistema de controle da sua clínica, o que foi feito. Então, você pega uma nota fiscal que está lá tudo, porque assim, ó, consulta não pode, é preciso segregar. Então, mas você consegue lá separar consulta de procedimento, você consegue explicar o que aquele paciente fez. No caso do dentista, foi a Milena ou Jéssica? Milena. Que pegou e falou do dentista. Pelo menos no seu controle, você consegue separar e especificar o que foi uma prótese, o que foi uma lente de contato, o que foi uma harmonização facial. Então, a parte estética, você consegue separar isso. Se você realmente conseguir separar isso, que seja no seu sistema, você vai fazer prova, abre um processo judicial para solicitar. Não consigo, Helena. Não consigo fazer prova. Talvez, então, nem judicial você consegue tomar crédito. Porque você não consegue provar o que foi o quê. Então, assim, a gente precisa de documento. Então, o ideal, toda vez que a gente trabalha um regime tributário, então, o que eles falam? Eles falam Simples Nacional, que é simples. Por que eles falam que o Simples Nacional é simples, é o mais fácil, não sei o quê? Por conta do recolhimento unificado numa única guia. Então, você recolhe tudo em uma única guia, você declara tudo ali e pronto, acabou. Ótimo. Quando você começa a mudar de regime, você vai para o lucro presumido. O lucro presumido, a gente brinca que é quase uma escola para o lucro real, né, Fernanda? É uma escola. Você começa a treinar para um dia ir para o lucro real.
Então, você já começa a pensar, então, você vai dar um benefício para o seu cliente, ele tem um benefício dentro da legislação, ele precisa entender que ele precisa se adequar. Ele quer o benefício, ele quer a redução, gente, isso faz uma diferença danada, chega aí na faixa de uns 70% de redução de carga tributária. Então, realmente faz uma diferença muito grande, principalmente quando a gente está falando em outras atividades, não só a médica, porque no caso da médica a gente tem a parte de consultas, né? Então, mas quando a gente fala, por exemplo, um laboratório, de uma clínica de imagem, que praticamente 100% é equiparado hospitalar. Porque tem atividades que são 100%. Um ramo que eu gosto muito de trabalhar, e tudo é medicina do trabalho. Medicina do trabalho, que é saúde ocupacional, gente, é um monte de serviço. O que é que você não consegue reduzir? ASO e programa. Os demais, tudo você tem equiparação hospitalar. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, olhar bem para o seu cliente. Você viu, eu já falei de medicina ocupacional agora. Porque lá dentro eles prestam esse tipo de serviço. Eles prestam esse tipo de serviço. Então, é olhar mesmo a operação do seu cliente, porque faz uma diferença. E educar também o seu cliente. Então, você tem que explicar que ele, a partir daquele momento, ele vai passar a ter esse direito, ele vai poder fazer essa redução, porém, contudo, entretanto, todavia, ele precisa passar a fazer de forma correta. E, na maioria das vezes, raríssimo, eu duvido também, principalmente se for sociedade empresária, que o próprio médico vai emitir uma nota fiscal. Não é ele que vai fazer o serviço. Então, você vai treinar, na verdade, é o pessoal dele. Você vai treinar a secretária, então você vai treinar quem está ali auxiliando ele. Então, precisa passar essas informações. Então, não é só você tentar adequar a empresa. Você tem também que fazer um treinamento naquele pessoal. Então, entender que você precisa dar um suporte para explicar como que essas notas no treinamento, na emissão dessas notas fiscais, como que elas vão ser emitidas, olhar direitinho a questão dos quinais. Vocês vão lidar com muitos casos em que é sociedade empresária, de fato e de direito, presta os serviços da RDC, está em ambiente próprio, a gente já sabe que o ambiente de terceiro a gente pode brigar, é questionável, porém, a vigilância sanitária, o maior calcanhar de Aquiles. Porque como tem uma estrutura, tem alguns casos que precisa provar planta, e tudo ela é mais morosa. Então, você vai ver que a clínica tem sim o alvará de vigilância sanitária. Para ela funcionar, ela tem que ter. Ela tem. Só que na hora que você olha a fundo, você vai ver que tem uns que na de consulta está liberado, que na disso está liberado, e outros vai estar lá pendente ou nem vai estar lá. Porque também não tem nem lá no cartão CNPJ. Se ele colocou tudo no cartão CNPJ, beleza. No alvará de vigilância sanitária vai estar tudo pendente, assim. Um monte de pendente. Então, você vai ver que um dos maiores gargalos é vigilância sanitária. E isso, você vai auxiliar, né? Você vai auxiliar, mas às vezes é necessário, inclusive, vocês contratarem um outro profissional que é especialista nessa adequação estrutural que necessita para poder tirar esse alvará. Então, até mesmo na hora de precificar esse serviço, dá uma olhada também, não se esqueça de olhar como que está a situação da vigilância sanitária e quais os requisitos para esses quinais aí dentro do seu município, tá? Como que é que eles pedem e tudo, vai lá aqui no nosso caso é a Suvisa, mas vai lá no órgão mesmo e verifica quais os requisitos, porque a depender da situação, você não precifica esse valor ou já não informa para o cliente que ele precisa dessa adequação, na hora que você for colocar um outro profissional, acaba atrapalhando um pouco. E como é do seu interesse também que ele já consiga essa redução, então não esquece de dar essa olhadinha, olha com muito carinho o alvará, antes de precificar. Você já olha esse alvará, para você não ter problema depois, porque o cliente, se você fala que ele tem 10 mil a recuperar e recupera 100, ele vai ficar super feliz. Só que se você falar que ele tem 100 e recuperar 10, ele não vai gostar, ele vai ficar insatisfeito. Porque você gera uma expectativa. Da mesma forma, vou fazer tudo e te equiparo com o hospital. Aí, de repente, você vem cá e manda vir outro profissional, você precisa desse outro profissional, ele não vai ficar satisfeito. Uma vez que você abre ali o jogo, você bota as cartas na mesa, o negócio muda de figura, tá? Então, ficar bastante atento. Em relação ao home care, que é uma outra questão que está lá no rol taxativo. O que acontece com o home care? Home care tem que tentar judicial também, apesar que não tem nada muito favorável ainda. Como eu falei, há um ano atrás eu falei de ambiente de terceiros, não estava muito bom ainda não, já deu uma melhorada. Então, o home care eu acredito que está caminhando, porque assim, ele tem todas as atividades, toda a prestação de serviço. Então, o que o judiciário
tem olhado muito a questão da promoção à saúde. Quando eles falam serviços hospitalares, promoção à saúde, então esse termo é que está ampliando bastante. Então a gente já teve várias mudanças, vem mudando a legislação, mas a questão do home care ainda está complicado, porque assim, igual eu falei, a Receita, ela tem uma visão tapada, aqui ela só olha para aqui igual o cavalo de carroça, quem mora no interior sabe, aí o cavalo a gente bota aquela égua de carroça, né? Bota o tampão assim para olhar só para frente. A Receita é mais ou menos isso, tá? Então, você quer ampliar essa visão, virar 360, discute no judiciário. Esse trabalho, eu acho um trabalho seguinte, ele é um trabalho a 4 mãos. Então, eu sempre reforço a questão de parcerias. Você tem uma expertise no direito, junta ali com o advogado, junta com o contador, com o tributarista. Da mesma forma, é contador? Traz um advogado parceiro e coloca. Você vai ver que é um trabalho a 4 mãos. Quando você tem uma segurança jurídica, que às vezes você vai e faz, tá tudo lindo, tem como fazer administrativamente, mas a Receita te questiona por algum motivo. Se ela te questionar, você tendo um apoio do profissional do direito, vai te auxiliar bastante na hora de defender esse cliente, tá? Então, assim, da mesma forma, você precisa fazer conta, você precisa fazer cálculo, você precisa entender da legislação, você precisa saber quando eu vou aplicar um adicional de 10%, quando eu não vou aplicar adicional de 10%. Eu preciso ver se o meu cliente fica melhor no lucro real, se ele no lucro real, qual que é a minha alíquota, qual que deixa de ser a minha alíquota. A área da saúde tem uma particularidade, que é o PIS e COFINS. Todos é recolhido a alíquota de 3,65, ele é acumulativo no caso de clínica médica, então a alíquota é a mesma, por isso que é bem interessante o lucro presumido, já até por essa questão do PIS e COFINS, então você não tem direito a crédito, mas também o PIS e COFINS, ele é reduzido. E fazendo algumas diferenciações, tá? Uma vez que eu consiga, até isso foi uma pergunta que me fizeram na última aula que eu dei. Helena, eu posso, então, equiparar o hospital, ainda pegar o ISS fixo e ainda recuperar crédito de INSS? Ó, vamos lá. Ou eu sou sociedade, ali uma sociedade, consigo o ISS fixo, ou eu equiparo o hospital, tá? As duas coisas você não faz. Então, ou é um benefício, ou é outro benefício. Em compensação, o INSS já passa a ser diferente, porque dentro do quadro ali de funcionários, e uma coisa que ocorre muito, médicos contratados não gostam que façam retenção nos seus pagamentos. O que precisa ser retido? ISS, INSS e imposto de renda da pessoa física. E aí ele recebe o líquido. E os médicos não gostam. Não gosta. Ele quer receber o valor cheio, ele quer receber o valor bruto. Como que você explica isso contabilmente? Porque contabilmente a sua obrigação é fazer o pagamento, fazer retenção e repassar para o fisco esses valores. Essa é a sua obrigação, é a obrigação da empresa. Então fica aqui um alerta, inclusive para conversar com seus clientes, tá? Então, a obrigação, a empresa é obrigada a reter. Se esse médico chegar lá na frente e ele for aposentar, e ele tiver faltando tempo, faltar contribuição, faltar carência, alguma coisa, ele vai pegar o contrato que ele tinha com a sua empresa e vai apresentar lá no INSS. E aí o INSS, o que acontece? Ele tem a prestação de boa-fé, porque a obrigação do pagamento é dele. No caso do imposto de renda, se ele cair em malha, ele vai tomar um ferro, porque ele que tinha que ter pago. Porém, ele vai vir em cima de você, porque você que tinha que ter retido. O INSS ocorre da mesma maneira. O INSS, a obrigação é da empresa fazer a retenção. Tá? Uma vez que a empresa faz a retenção e não passa para o fisco, aí já vira até criminal, né? Porque daí já é outra coisa. É a apropriação indébita. É indébita mesmo que fala o termo, né? Isso, tá certinho. Aí já é diferente. Mas, se você tá nessa situação de pagar o bruto, de pagar só o bruto para ele, então você não faz essa retenção, você pode ter um problema lá na frente quando ele precisar dessa situação. Ele precisa dar entrada no auxílio-doença, porque ninguém sabe o dia de manhã. Então, ele sofre um acidente, alguma coisa, precisa dar entrada no auxílio-doença. É claro que para ele, a aposentadoria dele é quase indiferente, porque como a gente tem um teto aí, então é quase indiferente, mas essa situação vai ocorrer em algum momento. Então, ficar atento a essa situação. Então, uma vez que você identifica que ele presta serviço para você e para outras pessoas, às vezes você consegue parar essas retenções na sua empresa e ficar de forma certinha, sem ter problemas, porque não vai ter retenção, você vai pagar o bruto, porque já ocorre em outro momento. Então, assim, é conversar também com o profissional. Olha dentro ali do quadro de colaboradores do seu cliente, o que você pode fazer para melhorar e para ajudar nessa situação.
tá? Do mesmo jeito, a gente tem a questão do imposto de renda, do ISS fixo. Então, às vezes, a gente orientar seja uma forma bem interessante de conseguir deixar o nosso cliente certinho, de deixar ele adequado, de deixar tudo organizado. A gente tem honorários bons, muito bons, quando a gente fala de profissionais da área da saúde. Então, a gente tem pessoas que vai te pagar bem, vai valorizar o seu trabalho. Só que a gente se depara também com profissionais difíceis, principalmente quando a gente está falando com prestador de serviço. Ele está acostumado com aquilo a vida inteira. Então, de repente, a pessoa ganha 10 mil, chega o tributarista lá e fala, não, tem que reter INSS, RPJ e ISS. Aí vai lá e desconta, porque assim, brincando, dependendo do valor, dá quase 30%. Aí ele recebia 10 mil, ele vai receber ali 7. Você acha que ele vai querer? É claro que não. Óbvio que não. Não, mas é isso, a legislação não, ele não vai querer. Então, traz um benefício para ele também, faz às vezes uma RCT, demonstra isso na legislação, traz esse profissional para perto de você, verifica se ele tem outros vínculos, libera ali o seu cliente de fazer esse recolhimento de certo modo, porque já recolhe em outro lugar, já está recolhendo acima do teto. Então, já é um benefício que você consegue levar. E eu vou abrir para vocês agora para perguntas, eu sei que eu falo um pouquinho rápido, né, eu sou um tanto quanto acelerada, mas assim, para tirar as dúvidas de vocês mesmo, vim para tirar as dúvidas de vocês e tentei fazer um overview, porque vocês vão ver que no final das contas, por mais que vocês prospectem clínicas, vocês sempre vão achar esses 3 tipos de clientes. Então, você vai ter o PF, você vai ter o PJ simples e a PJ constituída como uma sociedade empresária. E aí você consegue, ou às vezes até mais de um, né? Igual eu falei, às vezes tem um PJ simples e PF, PJ empresária e IPF, às vezes vocês vão se deparar com essas situações. E aqui já fica um explanado para vocês, acho que até os slides eu finalizei, eu só vou compartilhar aqui, eu deixei no finalzinho, eu vou mandar para a Fernanda, tá? Os slides para depois ela compartilhar com vocês. Eu deixei aqui no finalzinho, aqui, este foi o último, tá? Deixei aqui o link, depois vocês entram e dão uma olhadinha no QR Code, tá? Se quiser me seguir no Instagram, eu falo bastante quando posso, quando possível, mas sempre tem postagens lá falando da parte tributária, tá? Não tem dessa parte médica, tem de outros pontos da parte tributária. Deixa até o QR Code aqui na tela para vocês, para poder facilitar. Quem quiser seguir nas redes sociais, já fica o convite. Aí. Janaína, pode abrir o microfone. Oi, boa noite a todos. Helena, quando a gente pega uma Santa Casa para poder analisar, por exemplo, onde a tributação dela é diferenciada, principalmente na questão do INSS, porque, assim, pelo que eu tenho conhecimento, o profissional que trabalha para a Santa Casa, ele é recolhido na totalidade, nos 20% de INSS, né? Uhum. Existe alguma regulamentação nova nesse sentido, ou ainda continua assim? Não. Como que funciona? Vou te explicar. Quando a gente fala de uma PJ normal, que não é uma cooperativa, que não é uma entidade sem fins lucrativos e tudo mais, essa PJ vai reter do funcionário 11%. Só que essa mesma PJ, ela vai pagar encargo sobre a folha. Se for no Simples Nacional, ela paga lá a contribuição, CPP, contribuição preferenciária patronal, dentro do DAS. Se for lucro real, lucro presumido, ela vai ter uma incidência ali de 20% sobre a folha. Fora os 11%, ela tem uma incidência de 20% sobre a folha, e mais RAT, FAP, terceiros e tudo mais. Quando a gente fala em cooperativas e entidades sem fins lucrativos, dentro desse rol, o que acontece? Elas são isentas de outros tributos. E como existe essa isenção, o que eles fazem? Eles meio que majoram a alíquota, é meio que uma troca. Então, você vai se deparar a qual que é os casos desse de 20% sobre a folha cooperativa, entidades sem fins lucrativos, e quando, por exemplo, o médico, pessoa física, presta serviço para outra pessoa física. De pessoa física para pessoa física, ocorre os 20%. Então, é como se fosse uma troca. Ele majora de um lado, ele libera de um lado, mas aí ele onera em cima do outro. E aí, no caso desse último exemplo que você tinha dado, né, que seria interessante
na hora que a gente pegar um cliente, uma clínica, que tem alguns profissionais médicos que trabalham nessa clínica e que também trabalham em outras entidades. No caso do não recolhimento do INSS dele, tendo em vista que ele já recolhe no teto até em outro local, a parte patronal da obrigação da empresa, ela fica diminuída também ou não? Não influencia. Não influencia. O que para mesmo é só a retenção do médico. Inclusive, precisa apresentar um documento, tá, na empresa para poder parar a retenção. Não pode simplesmente falar, não retém de mim. Não, nesse caso, a retenção, ele precisa apresentar um documento que a empresa tem que deixar lá arquivada, bonitinho, de tempos em tempos, cobrar novamente esse documento. Mas mesmo que não haja a retenção, ou que seja 11 ou que seja 20, não influencia naquilo que a empresa precisa pagar. Influencia somente naquilo que vai ser descontado do profissional. Então, tendo em vista um paralelo entre essas duas, supondo que esse profissional trabalhe numa Santa Casa e numa clínica, o ideal seria que toda a tributação dele de INSS seja feita na clínica, para quando for descontar nos 20% da Santa Casa, não ter essa tributação, reduzindo ainda mais. Isso é planejamento tributário. Isso é planejamento tributário. Se você viu que já ocorreu os 11% dentro de um dos prestadores e já atingiu o teto, então para que você vai deixar descontar 20%? É igual quando a gente fala nos casos de CLT. Porque o valor da CLT, ele tem uma alíquota que ele varia de 7 a 14. Ele é progressiva. Então, ela tem essa questão, essa progressividade, quando a gente fala de INSS. Então, de tanto a tanto é 7%, de tanto a tanto 11%, e assim vai. Quando eu falo de CLT, o primeiro vínculo que eu vou olhar se está recolhendo até o teto é o CLT. Todos os demais vira recuperação. Por quê? Porque o empregado, o CLT, de todo jeito vai ocorrer. A empresa de todo jeito vai reter. Então, eu acabo sendo mais flexível para os demais. Então, eu vou olhar o CLT. E CLT, a retenção é a menor de todas. Justamente por conta da alíquota. Mesmo quando eu estou em 14%, ele acaba ali ficando uma alíquota muito parecida. Então, sempre eu dou preferência para o recolhimento até no teto do CLT, para depois fazer o cálculo dos demais. E vocês vão ver que tem casos que tem CLT, tem 11, tem 20. Quando for fazer uma análise mesmo de RCT, você vai ver que pode acontecer de esses três casos. Do mesmo jeito, quando eu falo de empresário, ele já tem o recolhimento do Prolabore. No caso, se ele é empresário e prestador de serviço, se ele tem o recolhimento do Prolabore, que normalmente é 11%, ele tem o recolhimento do Prolabore, então ele precisa verificar Prolabore e CLT, Prolabore e prestador de serviço, e fazer essa conta para ver se é acima. Vocês têm que olhar o teto. Viu o teto daquele ano, o médico ganha mais do que aquilo, possivelmente ele tem recuperação de INSS para fazer. Agora, dando continuidade ainda, supondo que eu chegue num dos empregadores, né, e faça a informação, não, eu já recolho o teto em outro local. Como que esse empregador vai ficar juridicamente protegido desse não recolhimento? Ou ele tem que recolher e eu tenho que fazer a recuperação? Não. Quando você identifica que tem esses recolhimentos a maior, tem a norma, você vai entrar e vai baixar deixa eu só olhar aqui o anexo, que eu só não sei ele de cor, tá? Você vai fazer um preenchimento e vai entregar esse documento para o empregador, para ele parar. É esse documento que vai dar o respaldo legal. Deixa eu só abrir aqui. Eu tenho o número do anexo aqui, peraí. Eu já te passo o número do anexo certinho. Só ver se é esse aqui, não é esse aqui. Então, anexo 8. Eu tô com o anexo baixado, mas não tô com a lei. Mas eu vou abrir ele aqui, daqui a pouco eu pego a lei certinha. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esse anexo foi baixado na Receita Federal, eu só tenho que pegar, não tem ele embaixo na lei. Espera aí que eu mostro para vocês. Aqui, ó. Esse anexo, você já baixa ele, o que ele precisa constar?
Então, remuneração recebida em outros vínculos, ordenação para fins de desconto. O nome do segurado, CPF, para qual empresa você está mandando, o CPF, o CNPJ, a razão social, e faz a declaração. Então, aqui, ó, previstas no parágrafo 1º do artigo 36 da IN da Receita Federal, 21/10 de 2022. E aqui você vai e fala as relações e a remuneração. Então, que você faz esse preenchimento e entrega para a empresa, tá? Mensalmente ou não? Oi? Mensalmente ou Não não? precisa ser mensalmente, você precisa só entregar essa. Tem algumas empresas, eu já ouvi falar, que tem, aqui eu tenho outra declaração, que eu utilizo essa aqui, ó, que é a mesma, tá nos mesmos moldes, mas eu acho ela a mais fácil, inclusive até para demonstrar para o próprio empregador, que vem aqui a assinatura e tudo, ela tá nos mesmos moldes, igualzinho um anexo, mas é essa que eu utilizo, tá vendo? Aí eu gosto de colocar o número da Previdência, a PIS/PASEP, ela fica um pouco mais completinha do que o que a legislação manda. Então, ela acaba ficando melhor para o empregador, tá vendo? Eu, fulano de tal, CPF, o número do PIS, no período, aí ele vem e já fala que ele deixa ali o período, para ela não fazer retenção. Então, ele deixa específico esse período para a empresa. Nos moldes da lei, a legislação está aqui e tudo, e toda vez que ele mudar, quando ele realmente precisa levar essa informação para a empresa, quando ele mudar de situação, ele foi demitido, ele trocou de emprego, então isso ocorreu, ele mudou a fonte pagadora? Não, a fonte pagadora que era responsável pelo recolhimento, então eu trabalho no hospital 1, no hospital 2, no hospital 3. O hospital 1 já recolhe no teto. Então, o hospital 2 e o hospital 3, eu vou levar essa documentação avisando que o hospital 1 já faz o recolhimento do teto, que eles não estão obrigados a fazer. De repente, meu salário diminui. Aí eu estou fazendo, a minha carga horária diminuiu, alguma coisa, lá no hospital 1 ocorreu isso. Então, eu não atingi o teto. Aí eu vou e comunico ao hospital 2 que até o valor tal, o hospital 1 está fazendo, e eu preciso que ele recolha essa complementação. Até tanto. E aviso para o hospital 3 que o hospital 1 e 2 serão responsáveis. E assim por diante. Então, quando tem mudança, você precisa informar. Caso contrário, mas assim, eu já escutei muitos médicos falando que tem empresa que pede que seja encaminhado todos os meses. Que seja enviado todos os meses, mas não precisa. Se for pensar assim, a legislação traz que somente quando teve mudança nesse cenário. Uma vez que não houve mudança nesse cenário, não tem necessidade nenhuma. Não, brigadinho, então. Vou deixar a Flávia agora falar, né? Que eu já falei muito. Então, vou ficar à vontade. É por isso que eu gosto de deixar sempre um prazinho para tirar dúvida e tudo. Ai, ai. Flávia, pode abrir o microfone. Oi, Helena, boa noite, tudo bem? Boa Tudo noite, bem? pessoal. Não sei se você já falou, né? Eu entrei um pouquinho atrasada, até peço desculpa. Sobre prospecção. Quais são as suas dicas, né, para prospecção desses clientes? Seria primeiro entrar em contato por telefone e como fazer essa abordagem por telefone, ou ir direto na clínica e como também fazer essa abordagem? E uma segunda pergunta seria nas redes sociais, né? Como postar esse planejamento tributário para as clínicas médicas, né? E como efetivamente, assim, conseguir mesmo alcançar esses clientes na postagem? Quais são as suas dicas? Olha, a rede social, a Fernanda me conhece, eu sou preguiçosa. Extremamente preguiçosa. Gente, e o pior que dá resultado. Pior que dá resultado. Mas eu sou preguiçosa com rede social. Não é que sou preguiçosa, é porque rede social, para mim, nunca está em primeiro lugar. E eu mesmo faço as minhas redes sociais. Mas eu vou começar, inclusive, por ela. Rede social dá resultado, sim. Então, quanto mais você demonstra autoridade, que você demonstra que é possível, que você gera aquela curiosidade, então, eu acho que pelo lado professora, eu acabo explicando muita coisa em rede social. Eu acho que por isso auxilia a ter prospecção por lá. Só que, assim, o que todo mundo fala em rede social e o que é realmente importante, você ter uma certa frequência. Você precisa ter frequência, você não precisa ter um designer mais lindo do mundo, porque o meu até chegar aonde está agora como identidade visual e tudo que deu, gente, eu ralei muito, deu uma melhoradinha, e também não acho que eu sou a melhor em postagem. Porém, eu comecei de alguma forma, então o que eu faço? Você precisa começar. Antes, como diz o Mauro, antes feito do que perfeito, o ótimo é inimigo do bom. Então, assim, e assim eu comecei.
Então, assim, comece na rede social, comece falando, comece comentando. Quando você tem um público-alvo, nicho definido, facilita também bastante. Então, facilita bastante quando você pega e consegue acoplar ali, porque você se direciona um pouco mais. Você consegue direcionar. Então, eu acho assim, que a frequência, você explicar, você falar, porque quando a gente... Eu, por exemplo, eu gosto muito de tributário. Gosto muito, então é um assunto que eu gosto de falar. Então, eu acabo falando, eu brinco, toda vez que alguém me faz uma pergunta, o cliente me faz uma pergunta, eu faço uma consultoria. Eu podia ter cobrado, mas eu gostei tanto de falar daquele assunto que acabou passando. Porque você descobre que você faz aquilo que você gosta quando você faria aquilo até de graça. Então, fala. Comece de algum modo. Agora, em relação à prospecção. Médicos não são fáceis. É um profissional que você não chega nele com muita facilidade. Não chega. Você não consegue chegar numa clínica simplesmente e conseguir falar com o médico. Gente, isso não acontece. Se alguém fala que isso acontece, não é minha realidade. Não é minha realidade. Então, assim, você precisa... parcerias é interessante. Você conversar com o pessoal dentro da própria clínica também. Pessoal que trabalha ali. E aí, por que nesse ponto a rede social fica muito importante? Porque através da rede social você consegue chegar nesse profissional. Só que uma vez que você tem o seu primeiro cliente, você vai ver que ele vai te indicar para todo mundo. Então, você já consegue essa indicação, porque ele vai te indicar, porque aonde ele trabalha tem outros profissionais. Só que, assim, falar para você que você vai chegar numa clínica, que você vai ligar e vai conseguir falar com o médico, é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente lida com um profissional que ele é atarefado, ele não tem tempo e tudo, então vai ser complicado. Um local bom, vou dar um exemplo. Laboratórios, você consegue acionar o biomédico com uma facilidade para você ter esse cliente. Você já vai conseguir. Na parte de radiologia, normalmente, quem tem as clínicas de radiologia, você já consegue falar com um financeiro que vai te auxiliar, ou com algum administrador, algum responsável. Então, é mais fácil. Agora, o médico mesmo é mais complicado. Mas, aí agora, eventos, é super interessante você participar de eventos, de associações, que aí você consegue fazer palestras, por exemplo, para o CRM. Então, assim, é network. O network, nesse ponto, na prospecção, ele te auxilia bastante. Igual eu falei, ele pegou o primeiro. A partir do primeiro, você vai ver que vai por indicação mesmo. Eu tenho uma aluna, acho que o Celso é meu aluno, ó. Ele vai falar se eu estiver mentindo. Ela fez o curso e ela falou que ninguém na cidade sabia dessa oportunidade. E aí ela conseguiu semente, todo mundo indicou, porque ela não estava dando. Ela deu esse depoimento, que ela falou que ela virou referência na parte de RCT de INSS, que ela virou referência na cidade dela porque ninguém oferecia o serviço. Ela teve uma ponte, conseguiu uma oportunidade, fez o elo ali, conseguiu o primeiro, e aí os demais vieram tudo por indicação. A Milena Maza aqui colocou que tem algumas sugestões de parceiros. Isto. Ela falou que, contadores especializados, corretores de investimento, credenciamentos de plano de saúde. É o network. É você procurar alguém que faça essa ponte mesmo, que faz a ponte. Se for o caso, paga comissão e tudo. Eu tenho uma questão, só que assim, eu acho que a gente também não pode perder a oportunidade, gente. Se vocês precisam ir no médico, por algum motivo, fala, ele não adivinha o que é que você faz. Então, eu vou no médico levar o filho do pediatra, eu vou no dentista. Gente, fala o que você faz, porque assim, o marketing boca a boca continua funcionando. Mais que a gente tenha uma facilidade no marketing digital, mas eu sou do tipo que eu não perco a chance, não. Se eu for no médico, se eu for no dentista, no fisioterapeuta, aonde for, eu falo da oportunidade. Eu dou um jeito de introduzir esse assunto. E a hora que a gente fala de imposto, principalmente a hora que a gente fala de forma negativa, nossa, você deve pagar muito imposto aqui, né? Muita coisa. Gente, o empresário fica doido, porque ele sempre acha que ele paga muito. Ele sempre acha. E, na verdade, ele deve estar pagando muito mesmo, porque a falta de informação, ela acaba fazendo o empresário pagar muito. Então, puxa um assunto, tenta introduzir ele de alguma forma, que ele vai fluir naturalmente. E aí você consegue pegar e passar essa informação, né? Eu acho que dali para frente fica mais fácil. Espero ter ajudado. Legal, obrigada. Eu tenho feito as postagens, né? Só que o vídeo ainda é um pouquinho difícil, mas estou treinando aqui para fazer o vídeo, né? Que eu acho que quando você faz vídeo tem mais visualizações, né? Então, vamos ver, estou tentando. Mas obrigada, viu? Mas falando por mim, eu tenho uma dificuldade muito grande.
Então, tem época que eu engato, monto um planejamento e não sei o que e faço. Aí tem época que eu pego e deixo. Aí eu estou muito apertada, igual essa época de imposto de renda. Então, eu estou atarefada com imposto de renda, eu estou fazendo imposto de renda. Então, eu não estou preocupada com postar. Eu sei que eu devia. Se eu tivesse, inclusive, postando, eu tinha mais clientes. Porque eu fiz uma frente durante um mês, mais ou menos, falando de imposto de renda. Fiz lives e tudo. Até coloquei uma sequência, o leão vai virar gatinho e tudo. E aí, aquilo me atolou de imposto de renda. No mês seguinte, eu já fiquei calada. Eu já não consegui pegar e postar mais. Por que eu fugi da rede social? Mas compensa bastante, faz. Eu não precisa preocupar, não. Você vê meus primeiros vídeos. Que tristeza. A Fernanda que acompanha está comigo desde o início. Parecia um robozinho, gente. E ele vai saindo, vai saindo. Você vai ver que quanto mais a prática que leva à perfeição. Pratica que você vai ver, assim, não importa, não. A gente tem que pensar o seguinte, segue o caminho ali, tudo, não importa quanto os outros vão falar, você está fazendo o seu. Faz o seu bem feito, que você vai ver que vai dar certo. Uma hora chega, vem os resultados, vem os frutos. A Helena, eu conheci, ela não era uma tributarista mesmo, assim, na prática, gente. Ela começou, quando eu a conheci, ela estava no zero, como muitas de vocês. Eu estava querendo. Eu só tinha vontade. Ela estava em transição de carreira, né, Helena? Literalmente. E foi com muita persistência. E outra, ela colocou um ponto muito importante. Ela gosta. Então, quando você realmente gosta do que você faz, quando você gosta de falar do que você faz, as coisas fluem. E fluem naturalmente. E outra, não fica preocupada com muito vídeo. Demonstre conhecimento. Isso. Coloque conteúdo relevante. Demonstre que realmente o que você está falando tem embasamento legal. Não precisa estar recheado de palavras rebuscadas. São palavras simples. Você tem que falar nas redes sociais como se estivesse falando com uma criança. Porque senão o adulto ele não vai entender o que você está falando. Porque você está falando de lei, e lei é só para nós interpretarmos. Não é para o nosso cliente interpretar. Né? Então, eu estava aqui pensando e rindo sozinha. A Flávia perguntou, né, como começar, como prospectar. Gente, se você não tem médico, não tem consulta, inventa uma limpeza nos dentes. E vai falar com o dentista, né? É difícil, Flávia, não é fácil, tá? Você fazer a prospecção ativa, né, que a gente fala. Mas uma coisa, assim, 2 dicas que eu gostaria até de colaborar aqui com vocês. A primeira é referente às redes sociais, que eu recebi essa dica e achei fantástica. Tira um dia da semana. Um dia da semana para fazer aí 3, 4 posts e deixa ele ali guardado para que durante a semana fique prático para vocês. Isso é um templates. Então, assim, fica prático, não fica maçante e você consegue dar conta das suas outras coisas. Tá? A outra dica que eu tenho é o seguinte: a gente tem a junta comercial. Na junta comercial, você consegue descobrir todas as empresas, todos os segmentos que você quiser descobrir. Ali você vai achar o contrato social, você vai achar contato, você vai achar e-mail. Então, você pode mandar vários e-mails com conteúdo jurídico relevante, que vai chegar uma hora que, assim, a pessoa ela vai ler o seu e-mail e vai falar, peraí, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Né? Então, às vezes, não é só as redes sociais, a gente deixou de acreditar no e-mail, na mala direta, né? Então, mande mala direta. Né? Eu recebo um monte, gente. Recebo várias, principalmente de loja. Fernanda, eu não consigo mandar o PDF aqui pelo chat. Eu vou mandar para você no WhatsApp. Tá bom, aí eu compartilho. Tá, já estou te encaminhando aqui. E é isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para a Helena? Só vocês podem cobrar o PDF da Fernanda, tá? Eu já estou mandando para ela. Eu vou colocar lá no grupo para vocês. Eu acho que é isso, né, Helena? Tem mais alguma coisa para colocar?
Não, deixa esse finalzinho mais mesmo para a gente poder tirar as dúvidas mesmo. E assim, esse questionamento da Fábia realmente é algo bem importante, principalmente para quem está começando. E como a gente lida, porque eu falo o seguinte, quando você mexe com Simples Nacional, você consegue ir na empresa, ou ligar na empresa e falar com o proprietário. Então, a gente consegue isso, praticamente só no Simples Nacional. Não é tudo que a gente consegue, mas assim, ó, pensa bem. Uma clínica de fisioterapia tem essa possibilidade, um laboratório. Se você atingir esse pessoal também te indica para outros. Então, a indicação é muito importante. E aí, a rede social também é outro ponto, gente, não tem jeito. Eu brinco da rede social, que eu corro sempre que eu preciso, mas dá retorno, sim, vem cliente via rede social. E hoje ainda tem um problema. Se você falar que você é profissional, ou se alguém te indicar para qualquer pessoa, a primeira coisa que a pessoa vai falar é pegar o telefone e vai falar assim, qual que é o Instagram? Verdade. Se você não tá lá com um conteúdo legal, com alguma coisa que vai te prender, que te demonstre a autoridade, você vai perder o cliente ali. Você vai perder. Então, assim, deixar pelo menos um feed padrão. Eu brinquei dos templates, eu adoro template pronto, que eu acho fácil de adaptar. Eu não tenho um lado criativo tão ativo. Então, eu sou muito de números mesmo, de conta, de cálculo e tudo. Eu faço planilha com uma facilidade muito maior do que eu faço uma apresentação no PowerPoint. Mas por quê? Porque um depende da criatividade, o outro depende de números, de cálculo, de fórmula. Então, eu gosto do template, adoro templates prontos. Compro, adapto ali e tudo, olha ali, faço essa adaptação, pronto, acabou, facilita muito. Então, deixa ele bonitinho, deixa ele organizadinho, a gente tem que tomar cuidado também com a parte da imagem pessoal. Você falou a questão da linguagem, advogado tem mania de falar difícil, não adianta, rede social não funciona. Não funciona. Na rede social. Agora ela vai funcionar o seguinte, ela vai funcionar, sim, dependendo do cliente que você fala. Se você começar a conversar com o cliente, você vê que ele tem um nível de conhecimento, um nível de maturidade, aí você precisa, sim, conversar com ele de forma mais técnica. De forma mais técnica. Eu trabalho, inclusive, com planejamento previdenciário, dependendo da pessoa que vem conversar comigo, a conversa é outra. Do mesmo jeito, o jeito que eu converso com um cliente do Simples Nacional, e tudo é completamente diferente quando eu vou conversar com outro tipo de profissional. Então, você tem que adaptar essa linguagem para o seu cliente. Se você conversar muito rebuscado com um cliente mais simples, que você precisa passar uma informação da maneira com que ele entenda, ele não vai te contratar, porque ele não entendeu o que você falou. Porque ninguém compra aquilo que não sabe. Da mesma maneira, se você falar com um cliente que tem um conhecimento, isso assim, eu não estou falando que é porque é médico que você precisa conversar de forma mais técnica, porque ele tem um conhecimento na medicina e não na parte tributária. Só que você vai lidar com clientes que têm um conhecimento maior na área tributária. Aí você não pode falar com uma linguagem muito simples, porque se você não demonstrar conhecimento técnico, ele vai achar que você não sabe. Então, até isso é importante, a gente saber conhecer e fazer essa leitura do cliente para a gente ver aquela persona com que a gente está conversando para poder facilitar na hora dessa comunicação. E assim, façam sempre um trabalho com cuidado, um trabalho bem feito. Eu trouxe oportunidades no administrativo, no judicial. Então, assim, dá para fazer no administrativo? Faça. Tem alguma preocupação, pode gerar alguma pendência, sempre seja muito transparente com o seu cliente. Muito. Explica para ele direitinho quais são os riscos. A decisão final sempre vai ser dele. Mas explica, deixa sempre muito claro o que é que pode acontecer, que vocês vão ver se vocês não vão ter problemas. Se ele for autuado, alguma coisa, mas ele já está sabendo, você consegue defender, ele não vai falar mal para você, de você para outra pessoa, não, pelo contrário. Ele falou, não, aqui aconteceu assim, 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 eu fui autuado, mas era desse jeito e tudo, a pessoa resolveu a minha vida. Então, assim, sempre tenha isso em mente. Eu acho que é o mais importante, a honestidade, a transparência, seja na rede social, com o cliente, na vida. Eu acho que isso traz bons frutos, traz bons resultados para todo mundo. Acho que é uma forma que dá certo para todo mundo. Verdade. Acho que ética e ser honesto faz parte do nosso métier, né? A gente precisa trabalhar com muita honestidade, porque eu sempre penso, eu não quero ficar sem dormir por conta de uma autuação. Porque o cliente não vai te deixar em paz, porque é uma dor de cabeça, uma autuação, gente, né? Então, ele não dorme e não deixa você dormir. Então, ser honesto e trabalhar com ética é fundamental. Tem para recuperar? Ótimo. Não tem para recuperar?
Não tem, meu senhor, sinto muito. Né? Eu vou até puxar o gancho da Flávia, que em relação à pergunta, quando a gente está começando, a gente tem muito medo. Medo a gente vai ter a vida inteira. Quem morre afogado, gente, é quem sabe nadar. Quem não sabe nadar, nem entra na água. Então, assim, medo a gente vai ter a vida inteira. Mas você tá com algum tipo de insegurança? Agora, uma coisa que eu falo, não perde cliente. Porque você não sabe. Não perde. Pega o cliente. Busca um parceiro e põe para trabalhar junto. Eu sou completamente a favor de parceria. Você vai ver que qualquer grupo que tem, vocês participam de vários grupos de tributaristas aí, de profissionais. Então, traz um profissional e põe para trabalhar junto com você. Porque eu acho que com a parceria junto, a gente sempre vai mais longe. Então, assim, não perde a oportunidade. Pega alguém, coloca ali junto e aproveita para aprender. E aproveita para ganhar mais segurança. Então, isso é uma coisa que eu acho também importantíssimo, fundamental. Eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou a crescer. É parceria. Tenha parceiros, bons parceiros, e tudo que você vai ver que vai dar certo. E é uma forma de você aprender também, que vai te ajudar. É isso aí, gente. Excelentes dicas. A aula foi sensacional, Helena. Muitíssimo obrigada. De longe, de muito longe.